E aí, meus queridos, como estão? Tudo bom com vocês? Já abri aqui o mapa direto, comecei a gravar essa aula, mas aí eu fui interrompido. É, Hoje a aula vai ser sobre gestão do tempo eficiente. Eu vou ajudar vocês com ferramentas e práticas que eu aprendi que vão ajudar a deixar o tempo de vocês mais eficiente. Então, isso é uma demanda que muitos pacientes têm pedido. A aula de hoje era para ser sobre coping e resiliência, mas vai ser a próxima aula, porque eu ainda quero me familiarizar mais e trazer melhores exemplos para vocês. Então, na aula que vem, vocês vão pegar e vão ter um passo a passo de como resolver os problemas, ficarem mais fortes e terem mais resiliência. Isso vai ajudar nos processos. Mas hoje eu vou trazer a questão do tempo, que é uma questão que é um problema muito da nossa sociedade, certo? A gente parece que não tem tempo para nada. Então, assim, hoje eu vou trazer coisas interessantes para vocês poderem aplicar esse processo e ajudar no processo de vocês. A gente sabe que quando a gente não tem gestão de tempo, que o tempo está apertado e tudo mais, muito tem a ver, muito isso impacta nosso psicológico, impacta nosso sono, a ansiedade, nosso dia a dia, nossa produtividade. Então a gente saber fazer uma gestão de tempo é essencial para a gente poder se sentir bem também. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que uma gestão de tempo eficiente não é nada complexo. Ela precisa ser o mais simples possível. Então assim, ó, se tu usa uma agenda que tu escreve ali as coisas que tu tem que fazer e tu cumpre essa agenda, já tá ótimo. Não precisa ter. Hoje, com a tecnologia, a gente pensa, tem que fazer um monte de coisa, uma planilha, não sei o que, não sei o que mais. Não, não precisa. Tu precisa fazer o básico que funcione para ti. E também, a gestão de tempo eficiente, ela não tem a ver com fazer tudo na semana que tu tem que fazer. Às vezes vão faltar coisas para te fazer. Só que, claro, por exemplo, assim, o que a gente tem que medir é o seguinte: se tu tem 100 tarefas para fazer, digamos, né? Um exemplo. E tu não consegue fazer 50, é que a tua gestão de tempo ela tá mal organizada. Ou seja, ou tu tá calculando errado os tempos das coisas, ou tu tá procrastinando muito, certo? Então, segundo, tá? A gestão de tempo é fazer o suficiente. Então, o suficiente que tu consegue naquela semana. Então, muitas vezes tu vai ter semanas muito produtivas e semanas que tu não vai ser produtivo. E tu tem que pesar isso. Então, por exemplo, assim, eu produzo conteúdos para 15 dias no Instagram, no TikTok. Eu produzo conteúdos para 15 dias, mas na semana passada eu consegui fazer uma semana e meia. Não fechou as 2 semanas, faltou 4 posts. Então, por quê? Porque houveram vários fatores e a gente precisa analisar esses fatores para que a gente aperfeiçoe eles. Então, essa semana eu já me propus de fechar os quatro posts e fazer mais 7, ou seja, fazer mais uma semana. Por quê? Eu tô com um número bom de atendimentos, então o meu tempo ele tá menor, ok? E eu também tô com outros projetos aqui, né? Então isso é um ajuste de processo. E muitas vezes o que a gente faz, né, é calcular mal os tempos. Então, saber calcular o tempo de cada tarefa, o tempo que tu vai levar para aquela coisa, vai te ajudar muito. Eu vou mostrar para vocês como. Eu coloquei aqui procrastinar no meio das tarefas, mas isso aqui depois a gente vai conversar. Bom, primeira coisa que vocês precisam saber é que para a gente gerir nosso tempo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber o que tem que ser feito na semana. Então não adianta a gente começar a nossa semana a Deus dará, esperando que as tarefas e as demandas ocorram. Então, a primeira coisa que tu vai fazer para começar a gerir o teu tempo é o que eu chamo de brainstorming. O que é o brainstorming? É colocar em um papel tudo que tu precisa fazer. Então tu vai pegar um papel, uma folha de papel e tu vai colocar limpar a casa, fazer o relatório tal, ler, tu vai botar tudo que tu tem que fazer naquela semana. Preciso fazer uma planilha para tal coisa, preciso estudar para uma prova. Tudo que tu precisa fazer, tu vai fazer nesse brainstorming.
Por quê? Porque isso é o primeiro mapa das coisas que tu precisa fazer. Uma coisa importante, quando tu olhar e tu vai ver, muitas vezes que tu tem muitas coisas para fazer, não te apavora. Porque depois que a gente passar para uma segunda fase do processo, a gente vai, que é a categorização, a gente vai ver que aquilo tudo que tu precisava fazer, aquilo começa a se tornar mínimo, começa a se tornar rápido, entenderam? Então, primeiro passo é colocar tudo no papel que tu vai fazer. Então, qual é a minha indicação? Faz isso no domingo ou na segunda. No segundo, na segunda. Ou na segunda. Então, domingo ou segunda tu vai fazer um brainstorm de tudo que tu precisa fazer. Segundo passo, categorizar. Então, por exemplo, casa, trabalho, estudo, pessoal, financeiro. Tu vai botar em categorias essas coisas que tu precisa fazer. Então eu vou mostrar um exemplo que é o meu exemplo para vocês de como eu uso isso. Então aqui, ó, aqui estão divididos entre consultório, redes sociais e pessoal. Eu usei 3 categorias só. Então no consultório eu botei aqui, ó, colocar em ordem prontuários 3 nomes. Para quem é meu paciente Sisprem sabe que eu tenho que botar o prontuário, o nomezinho de vocês, com um númerozinho, tudo bonitinho, para mandar pro pessoal. Então eu não quero atrasar. E ficaram 3 consultas da semana passada. Então era colocar em ordem os 3 nomes do prontuário. Mandar mensagem para pacientes. Então vocês receberam as mensagens nesse momento. E gravar a aula da semana, que é hoje. Certo? Que é o que a gente está fazendo hoje. Então, esse é o consultório. Então essa é uma categoria. Segunda categoria, redes sociais. Então, é o trabalho que eu faço de redes sociais, no Instagram, TikTok, no YouTube, que toda semana eu estou mantendo vídeos. Então, aqui, ó, terminar os 4 posts da semana de junho, fazer semana 2 de junho. Então, hoje nós estamos na semana 4 de maio. A semana que vem tem mais uma semana, que é semana 5, se não me engano. Deixa eu ver aqui no meu... 1, 2, 3, 4, são 5 semanas de maio. Então eu tô aqui na 4ª semana de maio, tô fazendo lá junho. Aí gravar os vídeos do TikTok na semana, que agora eu vou começar um novo formato, um formato mais descontraído, mais falante, que eles estão pedindo. Escolher os vídeos para colocar no YouTube de Shorts, né, que é uns vídeos de menos de 1 minuto. Gravar aula para consultoria, que é a consultoria que eu faço para consultórios, então vou gravar uma aula para consultoria e gravar o vídeo no YouTube. Ponto. Categoria. Então eu joguei, esse era meu brainstorming, certo? De coisas para fazer, certo? Então eu derivei ali, né, os consultórios e tal. Então, depois eu botei pessoal, né, que pagar meu personal e tal, tenho umas tarefas para fazer, mandar um trabalho para um amigo meu. Então aqui são os três categorias. Essas categorias tu pode usar elas no papel, bem como está aqui, ou tu pode usar essa ferramenta que eu estou usando, que é o Google Tarefas. Então o que é o Google Tarefas? É gratuito, uma ferramenta do Google que vocês podem fazer, tem um aplicativo no celular do Google Tarefas, e aí tu pode criar uma nova lista. A lista é uma categoria, seria, né? Então, daí tu vai jogar aquilo que tu tem que fazer. Se tu não quer usar o Google Tarefas, tem gente que é familiarizada com a tecnologia e pode fazer tranquilo. Tem gente que não é. Então, tu pode fazer no papel mesmo. Pode pegar no papel, criar as categorias e botar as tuas tarefas para fazer. Terminando isso, tu vai para a tua agenda. Então aqui vem a segunda coisa que eu quero falar para vocês, que é o Google Agenda. Então o que é o Google Agenda? O Google Agenda, ele é o aplicativo gratuito do Google, que é como se fosse uma agenda. Isso tu pode fazer no papel também, mas quais são as vantagens de usar o Google Agenda?
Primeiro, ele faz lembrete. Então, por exemplo, assim, vocês notaram que muitas vezes vocês estão na consulta comigo e eu pego o celular e eu abro o WhatsApp e fico ali. Eu não fico mexendo na frente de vocês, mas eu fico com o seu WhatsApp ali. Geralmente é para chegar o quê? O próximo paciente. E como é que eu sei que o próximo paciente está chegando? Porque o Google Agenda me avisa. Ele avisa 5 e 10 minutos antes da tua tarefa. Então, o que que tu pode fazer? Ele tem todos os horários do dia e todos os horários, e cada horário tu pode botar uma tarefa que está aqui na tua tarefa para te fazer. Então, por exemplo, assim, ó, vamos lá, eu tenho treino, eu treino todos os dias, agora vai começar a ser às 9, das 9 ao meio-dia. Então aqui está o treino, ó. Treino todos os eventos e tal, treino. Aqui é o meu horário de almoço, estou mostrando para vocês porque daí vocês vão modelando isso para fazerem. Ó, vou botar aqui, aqui é o almoço. Ótimo. Do meio-dia e meia, entre tomar banho, almoçar e 1 hora eu tô livre. Aqui é descanso. Que eu boto uma leitura sempre. Aqui tu pode pegar uma tarefa lá de cima e dizer assim, vou organizar os prontuários. Ou tu pode botar dependendo da hora e da categoria, se são poucas coisas, tu pode botar assim, botar assim, ó. Aqui, ó. Tu pode botar tarefas consultório. O que tu vai fazer com essas tarefas do consultório? Tu vai pegar essas tarefas, tu vai fazer as tarefas que estão aqui. Sacou? Então tu vai jogar na agenda, numa data e num horário que tu vai derivar de fazer essa tarefa. Então, por exemplo, às vezes no trabalho, alguém vai chegar e te pede uma coisa. Tu tá lá trabalhando e, eu preciso que tu me faça uma planilha do financeiro da empresa, exemplo, né? Tu vai pegar, tu vai olhar, abre a tua agenda e vai pensar assim, cara, que horário que eu vou fazer isso aqui? Olhou, colocou, 2 da tarde vai ser ótimo de eu fazer, vai ser um horário bom. Vou chegar lá e vou botar, fazer planilha. E não tem erro, pessoal, certo? Tu vai colocar todas as tuas tarefas aqui. De preferência, o que eu sugiro é fazer sempre uma vez na semana tudo, não fazer por dia, porque fazer por dia te desgasta e fazer por dia pode te gerar uma falta de consistência, porque tu tem que organizar todo o teu dia. Então, é muito mais fácil, prático, tu fazer por semana. Aí, digamos que eu tenho que fazer a tal de planilha na segunda-feira. E eu não consegui fazer a planilha porque me aconteceu alguma coisa, ou porque eu fui fazer as tarefas do consultório e você passou e eu tinha outras coisas para fazer. Não tem problema, tu vai pegar horários que estão abertos na agenda e tu vai colocar nesse outro dia. E assim tu vai indo, assim tu vai passando, tu vai fazendo o que eles chamam de fluxo Kanban, que é uma metodologia que existe dos japoneses, se não me engano, método Kanban. Então, assim, muitas vezes no dia tu não vai dar conta de fazer tudo daqui a pouco como tu quer. E tá tudo bem, faz parte do processo, é normal. Então, tu tendo esse fluxo Kanban, tu não perde o teu dia, tu não perde as coisas que tu tem que fazer. E caso lá na sexta-feira, no sábado, tu não conseguiu fazer o que tu tinha que fazer, que era aquele pouquinho que te faltou, tu vai jogar ele para outra semana. E assim sucessivamente tu vai. Muito importante trabalhar dessa forma, porque isso te dá uma noção de tempo de tarefa, ou de tempo do compromisso que tu tem. Então, por exemplo, eu tenho compromissos na semana que são compromissos de 1 hora. E eu tenho compromissos que são compromissos de 2 horas. Então, se eu tenho essa noção de que às 19 horas eu tenho uma reunião, bom, ótimo. Então, eu sei que das 19 às 20
eu tenho uma reunião e eu vou chegar em casa às 20h30 mais ou menos, calculando todas as variáveis possíveis. Opa! Assim como eu organizo, por exemplo, o meu cardio. Eu treino, vocês sabem bem, já compartilhei com vários de vocês que eu sou atleta de CrossFit. Então, eu treino pela manhã mais ou menos umas 3 horas e às vezes de noite eu preciso, dependendo da fase, fazer cardio. Então, assim, depois que termina tudo, todos os meus pacientes, todo o meu trabalho que eu tenho que fazer, geralmente 8 horas, 8h30 da noite, eu vou lá fazer meu cardio. Então tá aqui na minha agenda, 8h30 da noite, cardio. Eu não vou compartilhar a minha agenda da semana com vocês, porque tem nome de vários pacientes meus, né? Até por sigilo e proteção de vocês, não vou deixar os nomezinhos à mostra. Então por isso que eu sempre dou esse exemplo, pego uma folha em branco para botar. Então eu podia botar um cardio aqui, 8h30, 9h30. Então eu já começo a ter noção de quanto tempo que eu demoro para fazer qualquer coisa. Tu tendo essa noção, tu começa a cometer menos erro. E por último, eu já expliquei para vocês todos o esquema, viu como é simples? A aula não tem nem 20 minutos. Por último, faça o processo de melhoria contínua. Isso eu aprendi num curso. Toda semana, tu faz a tua agenda, tuas tarefas, e no final da semana, quando tu for fazer a outra, tu faz uma autoavaliação. Como foi minha semana? Eu consegui ser produtivo? Se eu não consegui ser produtivo, quais fatores me atrapalharam de ser produtivo? Então, foi que eu fiquei doente, foi que eu tive muito trabalho. Por exemplo, para mim, aqui, quando eu atendo muito, eu sou menos produtivo. Mas por quê? Porque eu estou sendo produtivo de outra forma. Eu estou atendendo. Então, quando eu atendo muito, por isso que eu faço conteúdo muito para frente, porque daí semanas que eu atendo muito, eu produzo menos conteúdo. Só que se eu não souber equilibrar essa balança, meu conteúdo vai para o saco. E o conteúdo é importante para vocês chegarem aqui. Então, a gente vai fazendo esse processo de melhoria contínua. Atendi muito na semana, sábado eu vou produzir conteúdo. Então tu vai melhorando e tu vai adaptando a tua rotina até que ela fique perfeita da maneira com que que fique bom para ti, que fique eficiente para ti, que tu consiga entregar o que tu precisa entregar e fazer as coisas que tu precisa fazer. Sem estresse, sem ficar ansioso, sabendo e tendo controle sobre o que tu vai fazer. Bom, essa era a aula da semana, espero que vocês gostem. Peço sugestões para próximas aulas, porque vai me ajudar bastante. E sigam assistindo meus vídeos no YouTube aqui, que eu estou precisando de views e gostaria de contar com isso para vocês, tá? Beijo no coração de vocês e até a semana, nossa sessão, tá? Um abraço!